Wanderson, lateral direito que já foi da seleção e pertence ao Mônaco, interessa ao Palmeiras. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E Wanderson pode jogar no Palmeiras? Confesso que nunca tinha ouvido nada sobre o tema até a live dessa sexta-feira, quando um torcedor do Palmeiras me perguntou se o lateral direito brasileiro que joga no Mônaco interessaria. Segundo ele, há uma especulação de que o Palmeiras busca lateral direito e o Wanderson seria uma alternativa. Você lembra do Wanderson, né? Jogador de 24 anos de idade, titular do Mônaco até o mês de fevereiro, quando teve uma lesão importante. Desde então, ele não conseguiu mais entrar em campo. Wanderson que chegou a fazer 7 partidas com a camisa da seleção brasileira. Contrato até junho de 2028, comprado em 2021 por 11 milhões de euros. Temporada atual de 23 jogos e 2 gols. Ou melhor, 2 assistências. Está avaliado em 19 milhões de euros. Para responder a pergunta, entrei em contato com o Thiago Escuro, brasileiro que é o CEO do Mônaco, e ele me assegurou que o Palmeiras não procurou, não fez sondagem, nem sequer proposta. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Palmeiras recebe o Cruzeiro na noite desse sábado na Arena Barueri, onde ainda não perdeu na temporada, foram 10 jogos com 9 vitórias e 1 empate. Confronto contra o Cruzeiro decisivo, até para tentar se distanciar do Flamengo e da própria Raposa. Boa tarde, Fabiola, PVC, eu do pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Barbosa ontem até circularam alguns vídeos dele sendo bastante xingado pela torcida do Botafogo depois da eliminação contra a Chapecoense, mas o PVC já foi perfeito. A gente vai falar sobre a situação da defesa do Palmeiras mais para frente, só que o Barbosa tem essa questão da janela, né? O Palmeiras entende que nesse momento ele não é jogador do Palmeiras, ele é do Botafogo, e o próprio Barbosa falou em algumas entrevistas que ele quer ter a despedida dele lá no Alvinegro, e o Palmeiras está respeitando bastante esse momento. Como o PVC falou, a primeira parcela já foi paga e o Botafogo conta muito com o dinheiro que vai entrar com a venda do Barbosa para honrar o seu compromisso com os jogadores no mês que vem, né? O PVC já trouxe essa situação aqui no De Primeira. Para quem acha que, não faz muita diferença ter o Abel na beira do gramado, olha só, para vocês verem como que faz muita diferença. Tem o Abel antes, né, o Palmeiras com o Abel e o Palmeiras sem o Abel. A gente tem os números aqui, aí ó, olha, dá uma espiadinha. Com o Abel, 8 jogos, 7 vitórias, olha que absurdo, hein? No Brasileirão, tá? Sem o Abel, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, Latifi. O Abel Ferreira volta depois da punição do STJD e é até um bastidor interessante. Depois da vitória no meio de semana, o Abel pediu desculpas pelo gesto obsceno ao Flaco Lopes e tem uma frase que ilustra bem um papo que a direção do Palmeiras teve com ele, que ser técnico do Palmeiras é muito mais do que ser só um técnico, que ele conversa com muitas pessoas, e a direção do Palmeiras passou esse recado para o Abel Ferreira dele se policiar mais com algumas atitudes à beira do campo. Esses números traduzem muito bem a falta que o técnico do Palmeiras faz para esse time, tanto é que nos últimos 2 jogos o Palmeiras acabou derrapando, e quando o Abel esteve na Copa do Brasil, o Palmeiras venceu. Então é uma volta muito comemorada, e não só o Abel que retorna nesse final de semana, viu, Fabiola? Porque o Palmeiras ele teve retornos importantes do Andréas Pereira e do Arthur. Ambos estavam se recuperando de lesão na última partida e foram desfalques, mas eles treinaram ontem, devem ser as novidades do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro na Arena Barueri. Muitos torcedores do Palmeiras nos últimos jogos têm reclamado um pouco da oscilação de desempenho do John Arias, né? Contra o Santos mesmo, ele teve a bola do jogo e não conseguiu marcar. E o Arias, ele tem atuado no setor esquerdo do ataque, ali pelo lado esquerdo, já que o Alan é o titular na direita e tem feito bons jogos, né? Dos 30 jogos que o Alan fez no ano, 25 foi como titular, mostrando a importância dele para esse time. Só que o Alan está suspenso agora contra o Cruzeiro, o Palmeiras tem uma vaga em aberto no time titular, e muito provavelmente o Abel Ferreira vai deslocar o Arias para a posição favorita dele, que é pelo lado direito, onde ele não tem atuado por conta do Alan. PVC, o Arias voltando pro lado direito. Eu não sei se ele vai voltar pro lado direito. Você acha que não? Eu acho que ele vai botar o Maurício na direita e o Sousa por dentro e o Arias na esquerda. Mas isso eu acho, é o que o Latifi está dizendo no noticiário. Eu acho engraçado, às vezes, como a gente... Aqui, evidentemente, eu vou colocar uma ironia, né?
O técnico mais vencedor da história do Palmeiras é também o mais burro, porque quando ele escalava o Felipe Anderson na direita, o problema é que ele escalava na direita e o Felipe Anderson tinha que jogar na esquerda. E agora que ele escala o Arias na esquerda, o problema é que ele tem que jogar na direita. E o Felipe Anderson foi para a esquerda e não adiantou nada. Tirando o último jogo, que ele jogou muito bem. Foi o grande destaque do jogo e a expectativa é que ele consiga ganhar confiança a partir de um desempenho extraordinário para continuar tendo... Porque o Felipe Anderson Mas era é um jogador importante. Jacuipense. Sim, então, pois é. Então bom, não era... é bom botar as coisas, os pingos nos is. Ou seja, não é porque ele estava na direita ou na esquerda, porque o Felipe Anderson jogou mal na direita, no meio e na esquerda. E o Arias jogou bem na esquerda. O Arias na esquerda fez o gol da vitória contra o São Paulo. É onde ele joga na seleção colombiana. Joga por dentro, joga no meio campo com 3, joga no meio campo com 2, ele joga do lado esquerdo aberto. Então, não acho que esse seja o problema. Acho que o Arias tem uma série de questões como não ter tido férias, não ter tido folga. Quase 2 anos já, né? Ele vai para a Copa, então... É importante ele jogar, se ele quiser jogar do lado direito, é simples. Ele chega pro técnico e fala, escuta, vem cá, eu sei que o Alan tá bem do lado direito, mas eu queria tentar, à medida do tempo andando, prefiro jogar do lado direito. É só conversar. E vai entender, agora não dá, daqui a pouco pode ser que dê. Vamos ver amanhã se o Abel vai jogar o Arias para a direita pela ausência do Alan, ou se o Abel vai jogar o Maurício para a direita, o Sousa por dentro e o Arias na esquerda, e dependendo do andamento do jogo, os dois mudam de posição. E aí se joga o Arias para a direita e o Arias arrebenta com o jogo, vai ficar a discussão. Né? É verdade, porque aí tirar o Alan é um problema, né? Você pode fazer uma outra coisa. O jogo da LDU, que foi um dos grandes jogos do Palmeiras nos últimos 6 meses, o Alan jogou como ala. E jogou com 3 zagueiros. Hoje não tem zagueiro, né? Passou o exame do Benedetti. É outro assunto. Pode ir, Latif. Eu vi no roteiro, eu tava aguardando, mas vamos aproveitar já se adiantou, a gente vai falar. O Palmeiras vive uma situação curiosa na zaga, né? No jogo contra a Jacuipense, o Gomes e o Murilo se revezaram, né? Então o Palmeiras teria à disposição só o Murilo e o Gustavo Gomes, e se lesionar um dos dois, teria que improvisar o Emiliano Martínez na posição ou recorrer à base, porque vocês podem assistir aqui no UOL, o Brasileirão Sub-20, o Cone e o Pimenta são 2 zagueiros que a comissão técnica do Abel Ferreira observam e eles poderiam ser utilizados, mas nesse momento o Palmeiras só tem 2 zagueiros saudáveis até a pausa para a data FIFA. Ou a data FIFA não, a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Tá vendo, PVC? E um deles tem Copa, né? Não, e tem outra coisa. Depois desse jogo do Cruzeiro, que jogam Gustavo Gomes e Murilo, são 4 jogos até o final até a parada. Né? E o segundo jogo é contra o Flamengo. Ou seja, se tiver, tem madeira aqui, lesão contra o Cruzeiro ou contra o Cerro Porteño, um dos dois não joga contra o Flamengo. E depois ainda tem mais 2 jogos, incluindo o jogo contra a Chapecoense, que pode valer a liderança pré-Copa. Porque se o Palmeiras empata com o Cruzeiro, empata com o Flamengo pode ser líder daqui a 10 dias. E o jogo da última rodada pré-Copa, que é contra a Chapecoense, pode ser o jogo que vale a liderança para um dos dois. E pode não ter zagueiro. É por isso o desespero, né, Eudes? Pelo Barbosa, pelo Nino, porque já começou a temporada com esse problema grave, né? Não, e com esses jogadores estrangeiros do Palmeiras que vão para a Copa, eles não param, né? Então o Palmeiras tem de pensar também como vai ser até a parada para a Copa e depois da Copa também no descanso desses jogadores. Porque em algum momento eles precisarão parar. Você queria falar, PVC? Eu fiquei curiosa quando a gente falou do Abel, né, Latif? Não, porque o Palmeiras com o Abel é um, sem o Abel é outro. Você falou, mas tem muitas variáveis aí, Fabiola Andrade. Acho que tem, porque o Vitor Roque estava sem jogar. Eu estava vendo o número de gols. A média de gols do Palmeiras no Brasileiro com o Vitor Roque em campo é 1,8. Sem o Vitor Roque caía para 1,2. Eu nem atualizei essa média, mas era de 1,8 para 1,2. É quase 35% a mais. No sentido de que coincide parte desses jogos sem o Abel, sem o Vitor Roque também. Então o peso, evidentemente, então, na verdade, quem faz falta é o Vitor Roque. Essa é a sua conclusão. Não, eu acho que tem uma mistura de coisas. Não é uma fatura. O avião não cai por uma razão só. Não, mas se o Abel puder escolher, ele prefere o Vitor Roque em campo do e que ele fora. Exatamente. Prefere o Vitor Roque em campo e ele lá em cima, mandando radinho para João Martins.
o Latifi. E o Paulinho, né? Volta pro banco, eu não entendi. Eu, particularmente, não entendi por que o Paulinho não foi jogar. Não foi participar da partida contra a Jacuipense, né? Ele estava entrando nos minutos ali finais para dar ritmo, mas agora contra o Cruzeiro ele vai. Pois é, Fabiola, o Palmeiras tirou o Paulinho da viagem para Londrina para o jogo contra a Jacuipense por entender que ele precisava de um controle de carga. E aí, conversando com algumas pessoas que participam desse processo de recuperação do Paulinho, eles falaram que é algo normal, que vai acontecer outras vezes do Palmeiras optar por preservar o jogador por conta desse controle de carga. Ele participou do treino de ontem, participou do treino de hoje e vai ser a novidade no banco de reservas. Ele que conhece muito bem esse adversário, né, Fabiola? Porque enfrentou muitas vezes quando defendia o Atlético. Verdade. Era o rival dele quando ele estava no Galo. Só eu que estou ansiosa para ver o Paulinho jogar muito tempo no Palmeiras, só, né? Ele certamente mais também ansioso do que você, mas você tem a métrica do Memphis no Corinthians e o controle de carga do Paulinho no Palmeiras. Você vai proibir PVC, controle de carga aqui no de primeira? É bom também a gente proibir. É uma palavra que é uma expressão que... Controle de carga me incomoda menos do que tomada de decisão. Fala, Palestrinas, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já quero chegar agradecendo a vocês aí por estar conosco até aqui no final desse vídeo. Você que curtiu, já peço o like aí antes de sair, tá? Dá essa moral pro canal aí pra continuar crescendo cada vez mais. Antes de sair, senta o dedinho no like, dá essa moral, tá bom? Você que tá chegando agora e não se inscreveu ainda, fique à vontade, tá? Eu deixo o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Não esquece também de deixar o like e ativa o sininho de notificação, muito importante para você não ficar de fora de nada que sai aqui do Verdão, tá bom? E você que se inscreveu, seja bem-vindo, tá? Esse canal aqui ele foi feito para atender você, torcedor do Palmeiras. Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela preferência, tá? E deixa o like, tá bom? Deixa o like também, pega bala, todo mundo aí deixando um like para dar aquela força pro canal. Gente, deixa a opinião de vocês em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? Em relação aí o John Ares, que não tá jogando aí na sua função, sobre o Nino, deixa a sua opinião aí também sobre o Paulinho, sobre controle de carga, né? Esse negócio de controle de carga eu acho importante, é uma estratégia boa, é administrar o seu elenco, então eu não vejo desvantagem em controle de carga, eu acho muito necessário, né? Claro que quando é para ser. Enfim, deixa aí a opinião de vocês, tá? Fique à vontade, esse canal aqui só traz notícia do Palmeiras e a todos os dias aqui tem notícia para vocês. Então, quero agradecer a todos que têm aqui escolhido esse canal, dando preferência para esse canal, porque a gente sabe que tem vários outros canais aí do Palmeiras e vocês aí escolheram vir para esse aqui assistir o vídeo. Então, muito obrigado, espero que vocês permaneçam aí com a gente se inscrevendo e mais uma vez, um forte abraço e até a próxima palestra, que hoje tem Palmeiras. Tamo junto, valeu!